galera, SOS História, Professor Pedro Riccioppo com mais uma história aí, café, ó. Esse quadro que eu me amarro, que eu gosto pra caramba de gravar, né? Particularmente é um dos quadros que eu mais gosto de gravar aqui pro YouTube, porque é um quadro muito descontraído, é um bate-papo, a gente fala de assuntos que não são tão comuns a gente tratar em sala de aula. O primeiro eu falei sobre Jess Owen, o segundo eu falei sobre a Catherine Ziewertz, que foi a primeira mulher a correr uma maratona no mundo, e hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de 1958, beleza, galera? Só que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ó, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando para você. Curte esse vídeo também, porque não vai te custar nada. Se você não está no nosso canal do Telegram, vai lá no canal do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, entra lá porque tem muito material gratuito para você. Além disso, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, ó, essas são as nossas redes sociais no Instagram, no TikTok. Estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. Beleza, galera? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, vou dar um tempinho aí para você curtir, ó. E tomar o meu cafezinho. Pega o seu cafezinho aí também, hora ou outra eu vou pegar um café aqui de novo, né, para beber no meio do vídeo. E vamos falar hoje sobre a Copa de 1958. Galera, a história do Brasil no futebol é uma história de vitórias, né? Uma história de muitas conquistas. Óbvio que a gente também teve derrotas. A gente lembra aí do 7-1 da Alemanha, né? Pelo amor de Deus, foi terrível aquele dia. Eu lembro como se fosse hoje. Tava na casa de uns amigos, a gente ficou sem acreditar. O Brasil tomando um gol atrás do outro. A gente, caraca, meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ninguém compreendia o que tava acontecendo naquele 7-1. Enfim, mas a história do Brasil no futebol é uma trajetória de muitas vitórias. É uma trajetória muito brilhante, a ponto do Brasil ser conhecido como o país do futebol. Não é à toa que a gente recebeu esse nome por conquistar diversos títulos, diversas Copas do Mundo. E essa história de conquistar a Copa do Mundo e ser o país do futebol começa na Copa de 1958. O Brasil, antes de 1958, tinha vivenciado duas Copas com experiências muito negativas. Em 1950, não preciso nem lembrar você, ó, a produção vai colocar a foto aqui, a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, especificamente a final no Rio de Janeiro, no Maracanã, Brasil e Uruguai, e o Brasil vai ser derrotado em pleno Maracanã, lotado com mais de 200 mil pessoas. E obviamente isso foi muito triste para a população brasileira, que via naquela possibilidade de vitória uma grande identificação. E em 1954 o Brasil vai para mais uma Copa do Mundo na Suíça e perde essa Copa do Mundo também. Gente, e isso vai fazer com que o Brasil fique cada vez mais desacreditado do seu futebol. Apesar de ter muitos jogadores craques de bola que jogavam muito, o Brasil estava muito desacreditado. O Nelson Rodrigues, inclusive, vai dar um apelido para isso, que é o chamado complexo de vira-lata. O Brasil já não acreditava mais na possibilidade de vitória, e a Copa de 1958 ela vem para quebrar todo esse complexo e essa inferioridade que o Brasil tinha consigo mesmo com relação às derrotas anteriores, tanto na Copa de 1950 como na Copa de 1954, beleza? E é na Copa de 1958 que muitas coisas vão acontecer de diferente. É uma Copa bem diferente para o Brasil das anteriores. O Brasil, que até então era um país extremamente rural e continua sendo em 1958, ainda era um Brasil muito rural. É um Brasil que não era muito era um país que não era muito conhecido mundialmente, não era tão falado mundialmente. E a partir de 1958 começa a ser muito falado pela vitória, pela conquista na Copa do Mundo. E essa Copa é a Copa responsável por basicamente revelar um dos nossos maiores jogadores. Produção, joga aí na tela a foto dele, ó. Aqui, ó, o nosso famoso Edson Arantes do Nascimento. Você talvez conheça ele com outro nome, o famosíssimo Pelé. Pelé, com seus 17 anos, vai ser revelado nessa Copa do Mundo de 1958. E não tinha só ele no time, né? A gente tinha Zagallo, a gente tinha Garrincha, a gente tinha uma série, como por exemplo Didi, a gente tinha uma série de atletas que eram craques, mas muitos atletas craques e mais velhos foram deixados, né, de lado nessa Copa do Mundo de 1958. A gente foi com muitos jogadores novos e, né, com uma espécie de risco. Mas o que tem de diferença nessa Copa? A grande diferença é que a gente vai ter a execução de um chamado Plano Machado. O que seria o Plano Machado? Vou pegar aqui, ó.
meu cafezinho. O que seria o famoso Plano Paulo Machado? O Plano Paulo Machado foi o plano proposto pelo Paulo Machado, que era de fazer uma estrutura diferente das Copas anteriores. Por quê? Porque nas Copas anteriores acreditava-se muito na capacidade, no talento dos jogadores, no quanto eles tinham de talento. E que de fato eram jogadores muito talentosos. Mas não existiu uma grande preparação. Esse plano Paulo Machado vai ser um plano em que o Brasil passa a ter uma equipe técnica composta por especialistas que vão cuidar dos jogadores. É o primeiro momento que a gente não vai ficar somente depositando a confiança no talento dos jogadores e começa a investir em toda uma estrutura. Tinha psicólogos, educadores físicos, preparadores, nutricionistas, dentistas, que vão acompanhar os jogadores para essa Copa de 1958 que vai ocorrer na Suécia. Além disso, o Brasil, diferente das Copas anteriores, vai passar por um período de confinamento, vai ficar ali confinado durante 3 meses, só os jogadores, e era até bem comum na Suécia contratar algumas suecas para, né, realizar os desejos sexuais dos jogadores. Ah, professor, que isso? É mesmo, de verdade, os jogadores ficaram confinados, deixaram seus pais, suas mães, suas famílias para trás, e era muito comum a comissão brasileira financiar ali suecas para meio que suprir a carência sexual desses jogadores durante o confinamento. Mas fato é que o Brasil vai pro jogo, vai para a Suécia, vai jogar, só que com uma marca, com um passado muito negativo, com um passado que levava os brasileiros a desacreditarem, né, do time brasileiro. Só que aí vem a primeira partida. Primeira partida vem 3-0 contra a Áustria. Segunda partida vem 0-0 contra a Suécia. Terceira partida vem 2-0 contra a União Soviética. Lembrando que a gente estava num contexto de Guerra Fria. Toma meu cafezinho aqui que eu tô enrolando. Bota ele na mão aqui, não toma, pera. Beleza. Depois vem a quarta partida, que é uma partida muito mais difícil, uma partida muito mais complicada, que era a partida contra o País de Gales. O País de Gales era um time muito retrancado e o Brasil vai jogar no 4-3-3, que é um sistema, um tático muito inovador para a época, que hoje é muito comum você ver o 4-3-3 sendo utilizado, mas que naquela época ninguém utilizava e o Brasil vai utilizar. Beleza? O técnico que basicamente estava dirigindo o time do Brasil vai ser o técnico que tinha sido campeão com São Paulo, o Vicente Feola, vai ser escolhido como técnico da seleção brasileira, que vai coordenar esse time, que vai dar início a uma nova história de vitórias para o Brasil. Depois do País de Gales, o Brasil ganha e vai com uma grande confiança. Essa grande confiança faz com que o Brasil seja vitorioso contra um país que era um grande rival, um país muito forte, que era a França. Vai derrotar a França ali por 5-2, beleza? E na final o Brasil derrota no caso, os que estavam sediando a Copa, os suecos. A Suécia vai ser derrotada por 5-2 também pelo Brasil, e o Brasil vai ser campeão mundial em 1958, beleza? E aí, Bellini ali levantando a taça, ó, a produção, joga a imagem do Bellini levantando a taça. A gente tem aqui, inclusive, no Maracanã, o Bellini com a taça estendida, em homenagem ali àquela vitória de 1958, que marca uma nova história do Brasil no futebol. O Brasil começa a construir essa imagem do país de futebol a partir de 1958, e aí a gente vai ter uma série de vitórias. Eu pude ver a vitória ali de 2002 com Ronaldinho Gaúcho, com Ronaldo Fenômeno, Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Marcos no gol, Lúcio, eu vi, eu lembro, era ainda pequeno, mas lembro de cada detalhe. Meu pai acordando de madrugada para assistir o jogo contra o Japão, né? A Copa era no Japão, então muitas vezes a gente acordava de madrugada para assistir aos jogos, e que foi algo inesquecível. Mas a partir de 1958, depois da implantação do governo ali, do plano Paulo Machado, do plano Paulo Machado, o Brasil vai ser campeão e, obviamente, as pessoas ficaram eufóricas. Ainda não podiam acompanhar pela TV, mas acompanhavam via rádio. Todo mundo ouvia, né, a vitória do Brasil pela rádio, e as comemorações eram absurdas. E um mês depois, essa vitória do Brasil virou filme, foi pro cinema. As melhores imagens ali, os melhores lances vai pro cinema.
e, obviamente, exaltando o Brasil naquele momento que merecia de fato ser exaltado. Afinal, era a primeira Copa do Mundo que o Brasil estava vencendo, liderada ali também, principalmente, pelo Edson Arantes do Nascimento, o famosíssimo Pelé, com os seus 17 anos, se tornando campeão da Copa do Mundo. E as pessoas iam ao cinema e assistiam mais de 5 vezes, né, aquele filme da Copa do Mundo, porque para eles era algo inédito. E isso, inclusive, vai incentivar com que o Brasil vença em outras categorias, né? O Brasil vai vencer não só no futebol, mas isso começa a influenciar para que o Brasil comece a ser campeão em outras categorias. Fato é que a vitória do Brasil em 1958, ela basicamente faz com que um país que era extremamente rural e pouco conhecido comece a ser conhecido e falado, principalmente também por conta de seu governo. E quem estava governando naquele momento, professor? Era o famoso presidente responsável por uma conciliação política, um dos únicos presidentes que consegue completar o seu mandato em um período tão turbulento, o famosíssimo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, obviamente, não vai deixar de comemorar. Olha aí, produção, joga aí a foto do Juscelino comemorando com os jogadores. Juscelino Kubitschek não vai deixar de comemorar com os jogadores essa vitória, justamente porque essa vitória ela se aliançava com um período de progresso que JK estava tentando implementar com o famosíssimo plano de metas. Era o momento em que a Bossa Nova surgia e se apresentava para o mundo, era o momento em que o Brasil era campeão de 1958, campeão da Copa do Mundo e, consequentemente, o momento que JK vai atrair essa vitória da Copa do Mundo para esse momento de progresso que o Brasil vivia, que vai se concretizar com a construção de Brasília, que em 1958 já estava com a sua fachada já concluída e já estava para ser entregue ali em 1960, vai ser a inauguração da nova capital e obviamente a gente sabe que essa capital, ela ocorre a transferência dela ao Rio de Janeiro para a região de Brasília por uma série de fatores, né, como por exemplo uma questão política muito estratégica, já que o Brasil tinha capital no Rio e ali era um centro de convulsões sociais. Quando existia alguma reivindicação, né, os caras iam direto ali nas principais áreas políticas para impedir qualquer tipo de coisa. E aí, em 1960, a capital vai ser transferida para uma região pouco habitada, uma região toda projetada para que as pessoas não pudessem acessar facilmente andando, né, as ruas. Tem todo um projeto ali desenvolvido por Oscar Niemeyer e por Lúcio Costa para desenvolver Brasília todo estrategicamente nesse sentido de afastar o povo das decisões políticas. Enfim, Brasil campeão de 1958, dando início a um período de ouro, se tornando o país do futebol e inclusive originando uma famosa marchinha. Marchinha essa que vai ser escrita ali por Wagner Malgeri Sobrinho, Vitor Dago e Mauro Miller. E com certeza você já ouviu essa marchinha. Produção, já coloca essa marchinha aí pra galera conhecer, ó. O mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Esquadrão de ouro. Então, galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais. Produção, acaba aí, já solta essa marchinha de novo pra galera se despedir. Curte esse vídeo aí, galera. Tamo junto, um abraço. O mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro.